Falando sobre este tópico, a provisão messiânica, vimos pela palavra de Deus o que Deus nos está a dizer, e o que Deus nos diz é uma causa de ânimo, é uma fonte de ânimo, é uma fonte de preparação nossa também. É mais um sinal que nós vimos da parte de Deus que devemos estar com atenção. Não é preciso vir cá alguém que já tenha morrido para explicar o que há do outro lado e dizer o que viu. Mas há uma outra coisa que é muito importante. As evidências que Deus tem dado da sua existência e do seu plano, e o que Deus está a fazer, que não só avisou, deu profecia em Amós 3:7, que o Senhor Jeová não faz nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. E depois, vendo o cumprimento dessas profecias, literalmente à letra, como o caso do nascimento de Jesus, que foi em Belém, como foi profetizado, o nascimento de uma Virgem Maria, e outros casos, são evidências de que houve uma intervenção divina na história da humanidade. E o que é que as pessoas dizem em relação a isso? O rico e o Lázaro, lembram-se desse caso que o Senhor contou? Lázaro morreu, estava no seio de Abraão, e o rico viu e pediu: manda Lázaro para avisar aos meus irmãos para eles não virem para este lugar. E Abraão disse: tem os profetas, tem a palavra, ouçam-nos, leiam. E ele disse: mas se voltar alguém dos mortos eles vão acreditar. Abraão disse: se não lerem a palavra, se não acreditarem na palavra, também não vão acreditar num testemunho de uma pessoa que tenha voltado à vida. E essa é uma realidade. Portanto, o que nós estamos a estudar na palavra de Deus são evidências ou palavras de Deus que nós podemos ler, meditar nelas e ver como estas profecias foram cumpridas, as que já foram, porque há ainda outras profecias que estão por ser cumpridas. No caso que nós temos estado a estudar em Zacarias capítulo 3, nós já vimos que houve uma revelação profética dada ao sumo sacerdote Josué. E não só Josué, há aí referência a Jerusalém, no capítulo 3 de Zacarias. E se formos ver Zacarias capítulo 1, o Senhor fala sobre Jerusalém. Jerusalém que ele escolheu. No próprio capítulo 3, também o Senhor fala aos que davam assistência a Josué. E nós vamos ver um pouco mais sobre isto. Como sumo sacerdote, Josué representava o povo diante de Deus. E ele também era o responsável pelo ministério da palavra do Senhor ao povo e também pelos rituais no templo. E o Senhor disse a Josué em 3:7 que se ele andasse nos caminhos do Senhor e guardasse as ordenanças do Senhor, que ele teria a responsabilidade de julgar a casa do Senhor, guardar os átrios do Senhor, e que andaria entre aqueles que estavam ali presentes com o Senhor também. Perante aquilo que o Senhor diz, esta responsabilidade que o Senhor dá a Josué, que ele andar nos caminhos e guardar a sua palavra, então teria responsabilidade na casa do Senhor e também acesso à presença de Deus, a andar com aqueles que estavam diante do Senhor. Temos que perguntar qual o propósito disso. Porque é que Deus diz isto a Josué? Foi uma promoção, promovido no seu trabalho? Ou haveria mais em relação a isso que iria além da vida e ministério de Josué? Uma pergunta: o que é que nós fazemos quando vimos à presença do Senhor? Ou porque é que nós vimos à presença do Senhor? Para ter um tempo de oração, um tempo de comunhão com Deus? Nós oramos, falamos com Deus, nós adoramos a Deus. E até estarmos a meditar diante do Senhor constitui um ato de adoração a Deus também. Mas há ainda um outro aspecto, é que nós vimos diante de Deus também para estarmos envolvidos com aquilo que Deus está a fazer. Normalmente falamos em servir a Deus. E isso é bom, é bíblico. Fazer a vontade de Deus conforme está expresso nas Escrituras. E ninguém, filho de Deus, pode dizer que não tem trabalho para fazer, porque pela Bíblia sabemos que há trabalho no reino de Deus para todas as pessoas. Que vai desde a oração, louvor a Deus, adoração, a falar de Jesus a outras pessoas. Ensinar crianças, ajudar pessoas em necessidade.
Isso é servir a Deus. Mas há algo mais que nos leva a estar mais ligados ao que Deus está a fazer. Há outro aspecto que a palavra profética de Deus não só é para uma ocasião local ou uma situação da ocasião, mas é para o ministério da pessoa que se estende ao longo da sua vida. E é sobre isso que nós estamos a falar. Aquilo que Deus tem feito em nós e aquilo que Deus nos vai dizendo que é benéfico para nós hoje, como servos de Deus que todos nós somos, porque nós nos consagramos a Ele, vai estar connosco, vai nos edificar, vai nos dando formação, vai nos ensinando para um trabalho que é para hoje, para amanhã e para sempre até que Jesus nos venha buscar. E é sobre isso que nós estamos a falar. Quando o Senhor diz que daria lugar a Josué entre os que estavam diante dele, ou seja, para ele andar com eles, não era para uma ocasião, é para um trabalho que teria continuidade. E o que Deus fez por nós em Jesus foi uma salvação completa, e em Jesus, pela fé, estamos salvos, mas também essa salvação leva-nos a viver de tal forma para com o Senhor que a nossa vida é útil no reino de Deus todos os dias. Nós somos úteis no reino de Deus todos os dias. É na nossa fidelidade a Deus, aos seus caminhos e à sua palavra que encontramos uma maior intimidade com Deus. E é nesta intimidade com Deus, e no nosso caso através de Jesus, que temos um certo acesso a Deus, acesso a estar junto com os que estão diante de Deus. E nessa intimidade temos acesso a Deus e entramos na presença de Deus, nós participamos nas obras do reino de Deus, junto com outros que estão diante do Senhor. É nesta intimidade com Deus que encontramos um lugar que Deus nos dá para termos uma responsabilidade mais direta nos assuntos do reino de Deus. Nós somos salvos para servir a Deus, honrar a Deus, adorar a Deus e termos vidas que são úteis no reino de Deus, ajudando outros. Enquanto ao mesmo tempo nossas vidas são uma expressão de adoração a Deus. E Deus conta connosco para trabalhos que são necessários neste mundo enquanto Jesus não nos vier buscar. Gostaria de partilhar convosco um exemplo de Abraão. Gênesis capítulo 18, versículos 17 a 19. Gênesis capítulo 18, versículos 17 a 19. Esta é a palavra que o Senhor deu a Abraão em relação a Sodoma e Gomorra. E diz o versículo 17: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para guardarem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ora, vejamos aqui algumas coisas. O Senhor não quis ocultar a Abraão o que ele queria fazer. O Senhor estava para fazer algo e não quis ocultar o que ele iria fazer. O que é que Deus queria de Abraão? O Senhor disse o que é que Abraão iria fazer. Ele já tinha ordenado e iria ordenar a sua família, portanto, estar estabelecida na aliança com Deus, nos caminhos de Deus, e a sua casa depois dele. Diz o versículo 19. Para guardarem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. Juízo tem a ver com julgamento, ou seguir o julgamento de Deus. E o versículo 18, ele virá a ser uma grande nação, uma poderosa nação, e porque isso vai acontecer com ele, porque Deus já tinha planeado isso e tinha uma aliança com Abraão, como isso vai acontecer, e nele serão benditas todas as nações da terra, eu não vou ocultar a Abraão o que vou fazer. Sodoma e Gomorra foram duas cidades que se deram ao pecado de tal forma que já o mau cheiro do pecado tinha chegado à presença de Deus.
Podem ler em Gênesis capítulo 18 mais sobre Sodoma e Gomorra. A abundância do pecado era tanta que Deus já não tolerava mais. E então disse a Abraão o que ele iria fazer. O que eu vejo aqui, o facto de Deus ter partilhado com Abraão o que ele iria fazer é que responsabilidades alcancem o destino traçado por Deus. Deus necessita de pessoas que andam nos seus caminhos e guardam a sua palavra. Eu vou dizer o seguinte: há certas coisas que Deus tem planeado e para as quais requer a nossa participação. Nós dizemos que Deus é poderoso, Ele pode fazer tudo o que Ele quer, porque Ele é poderoso. Ninguém manda em Deus, Ele é que manda em tudo e em todos. Mas há certas coisas que Deus escolheu incluir os seus filhos, os seus servos, no cumprimento de planos que Ele, como Deus, já traçou. E é aí que nós somos chamados a estar envolvidos. Há outras coisas que Deus pode fazer sem o ser humano, porque Ele é Deus. Mas há outras coisas em relação aos destinos humanos, Deus traçou um plano e é aí que Ele quer incluir os seus servos. Neste caso específico, Deus disse o que iria fazer em relação a Sodoma e Gomorra. Eu creio que haviam duas razões importantes quanto a esta revelação de Deus. Uma é porque Abraão tinha o seu sobrinho Ló que vivia numa destas cidades. E a outra, mais importante, é que Deus precisava de alguém que intercedesse por aquele povo. Como se fosse um advogado para estar diante de Deus a interceder. Vamos ver um exemplo, Isaías 59:16, depois já vamos voltar a Gênesis 18. Mas vamos ver no instante, Isaías 59:16. E viu que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Este versículo em Isaías 59:16 é Deus a dizer que procurou um intercessor, alguém que estivesse na brecha. Ezequiel 22 também fala sobre isso. Ezequiel 22, alguém que estivesse na brecha a favor do povo, a interceder. E Deus procurou um intercessor e não havia. Neste caso, em relação a Sodoma e Gomorra, Deus procurou um intercessor. E quem foi este intercessor? Foi Abraão. Amós 3 diz que Deus não faz nada sem revelar o seu conselho, o seu segredo aos seus servos, os profetas. O que é que Deus está aqui a fazer em relação a Abraão? Ele ia fazer uma obra de justiça contra os pecadores, porque o nível de pecado já tinha subido bastante, e Deus avisou Abraão. Porquê é que Deus avisou Abraão? Porque Deus precisava de alguém que estivesse a interceder. Há aqui algo muito interessante. A verdade é que os caminhos de Deus não são os nossos. E Deus faz as coisas de uma forma que muitas vezes nós não entendemos. Mas quando Deus revela algo, é para nós ouvirmos e fazermos alguma coisa sobre isto. Neste caso, Abraão, ele intercedeu por Sodoma e Gomorra. Gênesis 18, 23 a 32, não vamos ler os versículos todos, mas ele começa a dizer: oh Deus, tu vais destruir os justos com os injustos? E Deus: não faça uma coisa dessas. E ele viu que esse comentário não iria deter o braço de Deus, a justiça de Deus. Então Abraão disse: oh Deus, e se tiver lá 50 pessoas justos? E Deus diz: por 50 justos não vou destruir. Senhor, e se houver lá 45? Por 45 Deus não iria destruir. E se houver 40, Senhor? Não, por 40 não vou destruir. Se houver lá 40 justos, não vou destruir. Ah, Senhor, e se houver 30? Não, por 30 também não vou destruir. E se houverem 20? Por 20 também não vou destruir. E se houverem 10 justos? Deus disse: não vou destruir por 10 justos que estão lá. E acabou aí. Não haviam 10 justos. No entanto, Deus enviou os seus anjos e foi tirar Ló, sua esposa e suas filhas daquele lugar. Abraão intercedeu a favor de duas cidades, o mau cheio do pecado. Subiu tanto a presença de Deus que Deus não pôde suster mais. Mas houve um homem que intercedeu. Repare como Abraão estava diante de Deus a fazer uma obra. E Deus quis que Abraão participasse.
em Jesus, nós somos levados a participar. Quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós buscamos a face de Deus. Quando nós dizemos, Senhor, dá-nos a tua estratégia, mostra-nos o teu caminho. Queremos andar nos teus caminhos, queremos guardar a tua palavra. Deus está-nos a dar, então, depois acesso à sua presença. Vamos ler, então, Zacarias 3, 7 a 8. Zacarias, capítulo 3, versículos 7 a 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a palavra a Josué. Se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças também, tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Em relação a Israel e também ao mundo, o nosso Deus é tão gracioso que nunca abandona o seu povo. Em Zacarias 3:8, Deus prometeu que viria o seu servo, o renovo, é uma expressão messiânica. E esta promessa foi feita ao sumo sacerdote Josué e aos que se assentavam diante dele, como vimos no versículo 7. Estes homens que se assentavam diante do sumo sacerdote eram seus assistentes e por isso eles também deviam saber o que Deus estava a fazer. Vamos ver novamente o versículo 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que farei vir o meu servo renovo. Repare na primeira palavra do versículo 8. Ouve. Ouve. Esta palavra no hebraico está no imperativo, é uma ordem. E uma curiosidade em relação a esta palavra é que significa ouvir com inteligência. Quando nós ouvimos com inteligência, o que é que isso implica? Estamos a pensar no que está a ser dito, a refletir, a considerar aquilo que está a ser dito. Quando o Senhor diz ouve com inteligência, é para nós estarmos com atenção e participarmos, pelo menos na parte de ouvir, aquilo que o Senhor está a dizer. Implica pensar naquilo que o Senhor diz. O sumo sacerdote Josué estava empossado com uma função. A função dele era ser sumo sacerdote da nação. Representava o povo diante de Deus e também ministrava ao povo. Ele estava preparado para a sua missão. Ele tinha o entendimento necessário para ouvir e apropriar aquilo que o Senhor estava a dizer. Ele conhecia as Escrituras. A própria palavra dizia que ele tinha que ler, eles tinham que ter as Escrituras. O rei também tinha que ter uma cópia das Escrituras para ele, para ler. Mas ele tinha que ouvir. É curioso que há pessoas que estão nas imediações do que Deus está a fazer, porém não entendem o que veem. Ouvem a palavra, mas não entendem. Um exemplo disto é Mateus 13:15. Vamos ler Mateus 13:15. Onde Jesus comenta sobre as pessoas que o ouviam, mas que não aproveitavam o que ele dizia. Mateus 13:15 diz: porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Eles tinham um coração endurecido e ouviam com mau grado. O que é ouvir com mau grado? É ouvir de má vontade? É ouvir desconfiado? É ouvir desinteressado? Eles queriam os milagres de Jesus, mas a ouvir nem sempre estavam dispostos a isso. E o Senhor diz que eles ouviam de mau grado. Eles fecharam os olhos para não verem, por isso não compreenderam com o seu coração e não foram curados. Ouviram, mas foi a mesma coisa se não tivessem ouvido, porque não quiseram fazer atenção. Há aqueles casos que uma pessoa fala, o outro não ouve porque o outro estava distraído. Isso é uma coisa. Mas quando a pessoa ouve e depois decide não querer ouvir, isso é outra. E isto é o que o Senhor está a dizer. Eles ouviram, mas decidiram não querer ouvir, ou estavam de mau grado, diz as Escrituras. Não estavam a ouvir com satisfação. Quantas vezes é que o Senhor disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Isto está nos Evangelhos. Mateus, capítulo 11, capítulo 13, fala sobre isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, dizia o Senhor. Este aspecto é importante, porque como diz Amós 3:7, que o Senhor
avisa aos seus profetas sobre o que vai fazer. E quando o Senhor diz que avisa aos seus profetas, é porque há uma palavra destinada não só aos profetas, mas ao povo. Porque os profetas recebem revelação para transmitir, a não ser que Deus diga sela essas palavras, como foi o caso de Daniel. Diz sela estas palavras porque vão ser cumpridas para o fim. E para o fim que as pessoas depois começaram a entender a visão de Daniel. Naquele tempo, mesmo que as pessoas ouvissem, talvez não iriam entender. Quando Deus fala, é porque Ele tem em mente pessoas que devem estar a ouvir com inteligência. E foi o que o Senhor disse, ouve com inteligência. Entende o que o Senhor está a dizer. Pelos textos que temos considerado neste segmento, vimos que o acesso aos átrios de Deus não é assunto supérfluo. Pelas Escrituras, sabemos que Deus convida ao ser humano a vir à sua presença. E sim, é importante cada pessoa saber que pode ir à presença de Deus. O caminho até Deus Pai, como está escrito em João 14,6, é Jesus. Neste texto de João 14,6, nós lemos: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus foi claro. Ele é o caminho para Deus Pai. Mas há um outro aspecto em que o acesso aos átrios de Deus requer uma certa consideração e que é a seguinte: é o acesso de quem está determinado a ser um participante no que Deus está a fazer. Como foi o caso de Abraão, sobre quem lemos em Gênesis capítulo 18, versículos 17 a 19. Ao longo deste segmento nós lemos estes versículos. E também como lemos em Isaías 59:6, que refere que Deus estava à procura de um intercessor. Este aspecto a que me refiro aqui, de ter acesso aos átrios de Deus, é para efeitos de ministério, é para efeitos de o discípulo realizar a sua vocação que tem em Deus. É quando o discípulo realmente sente e sabe que tem algo na sua vida, como que uma chamada de Deus para estar envolvido. Eu creio que todos os filhos de Deus realmente reconhecem esta chamada para estar envolvido no reino de Deus, nas obras do reino de Deus. E, neste sentido, o discípulo chega aos átrios de Deus como mordomo das coisas de Deus e como intercessor. Este tipo de aproximação dos átrios de Deus é a expressão de quem busca de Deus a orientação para os passos que tem a dar no que é a sua participação ou no que pode ser a sua participação no reino de Deus. O fundamento em que o discípulo se levanta e se firma como participante é as Escrituras. E nas Escrituras vai estudando o conteúdo da revelação profética para que possa ser pessoa relevante na obra do reino de Deus. Este ensino no livro do profeta Zacarias e noutros textos bíblicos em que temos refletido é bastante útil para os discípulos de Jesus. Por que razão? Para que possam ser pessoas que cresçam no conhecimento do que é o seu ministério e que, pelo ensino bíblico, sejam pessoas com uma palavra a dar às suas respectivas comunidades. A ilustração é esta: tal como Zacarias e o sumo sacerdote Josué eram pessoas de referência no seu tempo para as suas comunidades ou nas atividades em que eles se viam, assim também nós, como discípulos de Jesus, somos pessoas de referência. E repare, não é a nossa referência, é aquilo que adquirimos por estar diante de Deus, por buscar a face de Deus, por meditar na sua palavra. E estar nos átrios de Deus é estar no lugar onde realmente podemos ter esta comunhão com Deus e ter então algo substancial que podemos partilhar com outras pessoas. Sempre que hajam pessoas ansiando por uma palavra de ânimo, uma palavra de revelação, por uma palavra de encorajamento e de esperança,
aí haverá amplo lugar e oportunidade de os discípulos equipados e preparados para eles poderem servir. Este ministério por parte dos discípulos que já entram nos átrios de Deus é muito eficaz. Discípulos que são alimentados e edificados pela palavra de Deus, esses terão algo de inspiração espiritual para partilhar. Se porventura, tendo escutado esta reflexão, reconhece que está em necessidade de ter um relacionamento de qualidade com Jesus, assim eu posso dizer o que Jesus disse em João capítulo 10, versículo 9. Neste texto de João capítulo 10, versículo 9, lemos que Jesus disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. É o convite de Jesus. É preciso, de um modo intencional e com objetividade, vir a Jesus. É preciso querer entrar neste lugar que Jesus oferece. Para entrar, é preciso passar por Jesus, que é o Senhor e Salvador. Como vir a Jesus? É pela sua declaração pessoal. É quando a pessoa declara diante de Jesus, com fé, dizendo que crê nele como Filho de Deus e que aceita a salvação que Jesus oferece. Se crê que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos pecados da humanidade, poderá dizer isso mesmo a ele. Diga a Jesus que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Se porventura já rendeu a sua vida a Jesus e se declarou diante de Jesus que Ele é o seu Senhor, eu o encorajo a refletir nestes textos bíblicos que ao longo desta série temos considerado. E fale com Deus sobre como continuar a crescer no conhecimento da sua palavra. Fale com Deus sobre a sua própria participação nas obras do reino de Deus. Se desejar comunicar comigo sobre estes assuntos de ordem espiritual, sobre estes assuntos que eu tenho estado a partilhar, use o meu e-mail que tem estado no rodapé deste vídeo. E assim poderemos começar um diálogo. Como costumo dizer ao fim de cada vídeo, todos os dias leia um pouco da Bíblia. Todos os dias fale com Deus em oração. E faça a sua oração a Deus Pai sempre em nome de Jesus. E sempre que possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. E também, fale com outras pessoas acerca da razão de Jesus ter vindo ao mundo. Continue intercedendo diante de Deus para que a sua revelação, a revelação de Deus, seja mais ampla, mais clara. Que realmente esta abundância de Deus possa manifestar-se também na sua vida. Muitas bênçãos de Deus para si. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz subscribe ou subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.